Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, na aula de hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre as derivadas. Na verdade, vamos falar sobre derivadas de ordem superior. O que isso significa? Quando você estiver estudando e encontrar esse termo derivada de ordem superior, significa dizer a realização de encadeamentos de derivadas, ou seja, derivadas em cima de derivadas. Mas aí fica a pergunta para vocês a partir de agora. Será que é possível realizar derivada de expressões que já foram derivadas anteriormente? O que eu quero dizer com isso? Vem para cá comigo. É possível fazer, olha só, eu quero realizar uma derivada de uma função que já foi previamente derivada. Ou seja, eu quero fazer uma f agora de duas linhas. Eu até coloquei uma coisa diferente. Azul é a primeira derivada e em vermelho a segunda derivada. Será que é possível fazer isso? Derivar, aí nós obtemos uma expressão e depois derivamos novamente. Será que é possível fazer isso? A resposta a essa pergunta é sim, com certeza. Inclusive, nós podemos fazer quantas derivadas forem possível, quantas derivadas a função permitir. Lembrando que esse tipo de derivação de ordem superior, derivadas consecutivas, é sem a substituição do ponto, tudo bem? São derivadas de forma genérica, que nós estamos aprendendo aqui agora, tá legal? Então, não tem substituição de ponto. Nós vamos derivando, até chegar numa expressão final, sem substituir o ponto específico da derivada, tá legal? Então, olha só, para tu entenderes isso, o que eu fiz? Um exemplo, seja esta função, 3x² menos 6x mais 1, eu peço para vocês, determine, letra A, o que nós já conhecemos, a derivada de primeira ordem, ou seja, realizar uma única derivada. Na letra B, peço para vocês realizar duas derivadas da mesma função. E na letra C, coloquei aqui em três cores diferentes para identificar bem a realização de três derivadas. Poderíamos realizar a quarta, a quinta, sem dúvida, tá? Não existe limites, né, para a quantidade de derivadas. Enquanto a função permitir que seja calculada a derivada, você pode calcular. Lembrando que o objetivo da derivada, se você tiver, por exemplo, um polinômio, é sempre se reduzir a uma constante. E aí, no final, essa constante, quando você derivar a constante, no final vai dar zero. Então, naturalmente, seria, digamos assim, o fim da derivada seria quando nós chegássemos a uma constante. Tudo bem? Vem aqui comigo, vamos fazer esse exercício para a gente aprender. Então, realizar a primeira derivada seria como? Eu vou só reescrever aqui para vocês uma outra representação, que seria a representação de Leibniz. F' eu poderia representar, como é uma derivada, uma função que depende de x, eu poderia representar assim, ó, pela notação de Leibniz. Eu poderia fazer assim, ó, d de f, d de x. Uma outra representação muito utilizada, tá legal? Por isso que eu sempre coloco ela no meio do caminho. Então, o que é f de linha? Que é igual a df dx. E qual é a derivada, pessoal? Bom, como eu tenho um polinômio, eu posso derivar cada um desses termos de forma independente. Então, por exemplo, vamos derivar primeiro esse primeiro termo aqui. 3x². Como é que fica a derivada desse termo? O 2 ele vai cair, certo? E aí vai multiplicar, vai ficar 2 vezes 3. Vai dar 6. Aí você coloca x². Só que o x² vai ter que reduzir uma unidade. 2 menos 1 é 1. Então fica 6x apenas. Tudo bem? Menos. Agora, a derivada de 6x. O 6 é constante, então ele sai da derivada, fica 6. A derivada de x é 1. 6 vezes 1 dá 6. Não vou colocar 1, tudo bem? Mas, aí agora virou uma constante, pessoal. Quanto é a derivada da constante? É 0. Aí eu colocaria aqui, ó, mais 0. Não precisa colocar, eu só estou colocando para relembrar que esse aqui deu 0 por conta dessa derivada da constante, tudo bem? Agora que vem a novidade, né, que a gente não tinha feito até agora, que seria a derivada de segunda ordem, ou seja, eu já derivei uma primeira vez e agora vou derivar a segunda vez. Como proceder nesses casos? Primeiramente, também vou representar da forma de Leibniz. Como é que ficaria a representação de Leibniz para a derivada de segunda ordem? Vai ficar assim, pessoal, ó, você vai colocar de novo um df por um dx, tá legal?
Só que aí, como é de segunda ordem, você coloca um 2 aqui em cima do D e um 2 aqui em cima do X. Tudo bem? Então, isso aqui está significando para você que você vai calcular duas derivadas em relação à mesma função. Agora, detalhe, esse pequeno 2 aqui, ele não é como se fosse um polinômio, ele não é o grau, né, do D ou o grau do X. Não é isso. Não significa dizer que o X está elevado ao quadrado ou o D está elevado ao quadrado. Não. Esse número 2 que aqui aparece na representação de Leibniz, ele representa pura e simplesmente a ordem da derivada. Ou seja, quando vocês encontrarem esse doisinho, você já subentende-se que ali está sendo realizada quantas derivadas? Duas. É apenas para indicar quantas derivadas vocês precisam realizar. Tudo bem? Então, esse 2 que aparece significa dizer, opa, vamos realizar duas derivadas ali. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu quero realizar a segunda derivada. Então, o que isso aqui representa? Significa dizer que eu já tinha uma derivada e derivei aquilo que já foi derivado. Então, eu não preciso voltar para a minha expressão original para realizar o que ele está me pedindo aqui na letra B. Eu já não realizei uma derivada, isso aqui, ó, é o resultado de uma derivada. Então, vou pegar essa expressão que já foi derivada uma vez e derivá-la novamente. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Derivar uma vez o que já foi derivado. E aí, eu terei a segunda derivada. A derivada disso aqui, 6x, a derivada de 6, o 6 é constante, ele sai, e aí eu só derivo o x. Derivada de x, estamos cansados de saber, exatamente 1. Então, ficaria 6 vezes 1. Menos, isso aqui é uma constante. A derivada de constante é 0. E o 0 também é constante. Então, seria a derivada de constante, 0 também é 0. Está vendo? A partir do momento em que dá constante 0, vai dando 0 infinitamente. Então, agora, a minha segunda derivada, o resultado deu apenas 6. Acabou, tá? Agora, aqui, no terceiro caso, vamos lá, pessoal, nós temos aqui a derivada de terceira ordem, ou seja, pediu para realizar 3 derivadas em relação à mesma função. Vamos primeiramente representar sobre a forma de Leibniz para ver como é que fica? Bom, se você já entendeu, a de cima provavelmente vai entender a de baixo. df dx. Aqui, como é uma derivada de terceira ordem, eu coloco 3 e aqui eu coloco 3. O que significa esse 3? Que estamos realizando uma derivada de terceira ordem, ou seja, 3 derivadas. E aí o que eu faço, pessoal? Preciso recorrer para cá para realizar as 3 derivadas? Não, já realizei a primeira, já realizei a segunda, e agora para realizar a terceira, basta pegar a expressão da segunda derivada e derivar novamente. Só que aí perceba, agora eu só tenho constantes. A derivada de constantes dá quanto? Independentemente de qual seja o valor da constante, dá 0. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar 0. E aí perceba, se eu continuasse, eu poderia continuar fazendo agora aqui a quarta, a quinta, a sexta derivada, continuar fazendo as outras derivadas? Poderia, sem dúvida. Só que, veja, já na terceira derivada zerou. E é constante. Então, daqui para frente, não importa qual seja a ordem da derivada, vai dar tudo 0. É isso que eu falei de derivar até quando a função permitir. Esse aqui seria, digamos assim, o limite de derivação dessa função. Ela permite até a terceira ordem, porque a partir daqui, todos darão os mesmos resultados iguais a 0. Tudo bem? Então, respondemos a pergunta, sim, é possível calcular derivadas sucessivas e basta ir calculando derivada em cima de derivada. Primeira derivada, aqui, ok. A segunda derivada, basta pegar o que já foi derivado e derivar mais uma vez. Terceira derivada, você quer calcular, basta pegar a segunda derivada e calcular novamente. Perceba que eu nunca mais volto para a função original. Para realizar sempre a derivada posterior, eu sempre recorro à última expressão que eu derivei. Tudo bem? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.